Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um sábado aqui para a gente conversar na nossa quarentena com Jesus. E a palavra de hoje, o Senhor me levou no livro de Jeremias, no capítulo de número 36. Quando eu abri a Bíblia e pedi uma palavra para nós, o Senhor disse assim: e foi proclamado um jejum. Uau! Ou seja, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela serve para nós hoje, serve há 2000 anos atrás, antes de Jesus, serve há tanto tempo atrás. O importante é que o que o Senhor quer falar comigo e com você hoje é isso. E foi proclamado um jejum. Ok. Quem mandou fazer esse jejum? Quem mandou fazer o jejum daquela época? Vou falar daquela época. E você, junto comigo, vai fazer a analogia para aquilo que Deus vai falar no final desse vídeo. Quem mandou fazer o jejum foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava tão chateado, ele estava com furor, com uma ira contra o povo dele, porque o povo dele não dava atenção para as suas palavras. E ele chegou e mandou, falou, se revelou a Jeremias e disse assim: escuta, Jeremias, escreve tudo que eu vou te dizer num livro, e você vai e fale com o povo. Ele falou: mas eu estou preso. Então ele falou: chame Baruque, e veio Baruque, que era um dos escribas, e Baruque copiou no livro tudo que Jeremias falou, e depois proclamou, foi proclamado, e é proclamado um jejum. Ou seja, o jejum não era para o povo sofrer, não era para o povo ficar sem comer, sem falar, sem fofocar. Não, o jejum era para parar um dia e ouvir a palavra do Senhor. Qual era o objetivo? Deus tinha um objetivo. O objetivo era que o povo escutasse as suas palavras, porque as palavras de Deus, naquela época como hoje, são palavras que servem para que nós nos convertamos das nossas más condutas. Ou seja, atenção, naquela época o povo estava desobedecendo, não dava valor para a palavra de Deus. E Deus mandou fazer um jejum. Não foi o presidente, não foram os evangélicos da época, não foram os católicos da época, não. Quem mandou proclamar o jejum foi Deus, porque o jejum era um tempo onde as pessoas iriam abrir mão, jejuar, abrir mão de algo que era importante para elas no seu dia a dia. E ali Deus iria falar. Alguma diferença? Não sei. Deixa o Espírito Santo falar com você. O que aconteceu? Baruque, nesse jejum, leu para o povo a palavra. A coisa que mais a gente vê ultimamente é a palavra. A gente vê grandes louvores, grandes alabanças, grandes revelações, mas vê pouca palavra. Baruque leu a palavra para o povo. Sabe o que aconteceu com o povo? Neca de pitibiribas. Nada. O povo continuou como estava. Ouviu com ouvidos de mercador. Entrou por um ouvido, saiu por outro. Mas os líderes, presta atenção, os líderes ficaram com medo e chegaram para Baruque e falou: Baruque, leia para nós também. Baruque foi e leu as palavras que o Senhor Deus estava falando para eles, para que se converterem das suas más condutas. O que aconteceu? Nada. Os líderes ficaram com medo e falou: você tem que falar para o rei. E Baruque foi até o rei, foi até o presidente, foi até o primeiro-ministro e exatamente leu as palavras. Sabe o que aconteceu? O rei, o líder, o presidente não deu a mínima ideia, não deu a mínima moral para a palavra de Deus e por aquilo que o profeta falava. Sabe o que ele fez com a palavra de Deus? Rasgou. Como muita gente hoje tem rasgado a Bíblia. Rasgou. Não vale. Por quê? Porque o que valia para eles era a tradição religiosa que eles tinham de orar e adorar outros deuses. Ou seja, o que impedia de que a palavra de Deus naquela época saísse adiante eram as tradições. Então, por que Jesus quis fazer um jejum? Jesus, Deus, o Espírito Santo, proclamou esse jejum para que as pessoas matassem o seu eu. O jejum só tem uma finalidade. Se Deus se constrange com o nosso sofrimento, que Deus é esse? Não. Deus se constrange sim com o coração quebrantado. Ou seja, o jejum é aquele lugar onde você mata o seu eu. Você vai ficar totalmente, abrir mão de tudo. A sua vontade, as suas almas, o seu desejo vão ficar no chão. E você vai fortalecer o seu espírito. Por quê?
A palavra de Deus afirma que há uma luta entre carne e espírito, há uma luta entre a tua vontade e o teu espírito. Então, o Senhor, sabendo disso, ele falou com que o povo jejuasse aquele dia, parasse para ouvir a palavra. Não era para clamar, pedir perdão, não era para só pedir favor, ou não estamos sofrendo muito, não. Era para ouvir a palavra, se converter das suas maus condutas, se arrependerem, pedir perdão e aí sim saírem em novidade de vida. Por quê? O eu normal, o eu carnal, não escuta a palavra de Deus. O eu espiritual, sim, escuta a palavra de Deus, porque as coisas espirituais do Senhor Jesus, as coisas espirituais de Deus, do Espírito Santo, não se discernem carnalmente, se discernem espiritualmente. E se você deixa a sua vontade falar mais que o seu espírito, você não vai adiantar. E o que Jesus tem falado para nós nas quarentenas com Jesus, nesses dias? Que nós, eu e você, devemos ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. As pessoas hoje em dia, nós estamos só ouvindo e vendo, mas nem dando atenção a nada. Por quê? Porque Satanás tem a função, sob a permissão de Deus, de fechar, de cauterizar os nossos sentidos. Os nossos sentidos, você sabe quais são os nossos sentidos físicos. E através da cauterização, queimando, acabando com a sensibilidade dos nossos sentidos físicos, os nossos sentidos espirituais não prosperam. E aí Satanás não deixa resplandecer a luz do Evangelho. É por isso que muita gente, você fala do Evangelho de Jesus, fala, não, mas eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com minha tia, meu pai era tão católico, minha mãe era tão... eu sou tão católico. Ok, são as suas tradições e impedem aquilo que é a luz do Evangelho de Cristo. Impedia naquele tempo e impedia hoje. E aí eu comecei a ver e orar. Falei, Senhor, o Senhor sabe como é difícil. Eu tenho buscado falar com pessoas e as pessoas não aceitam a tua palavra. E o Senhor está me mostrando que no tempo do profeta Jeremias também, além disso, ele foi preso. Tentaram matá-lo porque ele queria fazer valer a sua palavra. E o Senhor Jesus disse para mim, leia isso que eu vou te passar. E eu vou ler para vocês o que o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim, será que vocês não vão nunca aprender a lição? As minhas palavras são para que vocês se convertam das suas más ações e corrijam as suas atitudes. E deixem de seguir e prestar cultos e adoração a outros deuses. Assim, se vocês fizerem, vocês viverão felizes. Vocês não me obedeceram e ainda hoje não me obedecem. Eu falei com vocês e vocês não me ouviram. Eu chamei vocês e vocês não responderam. Vocês obedecem ordens antigas dos seus pais. Vocês obedecem ordens dos seus governantes, dos seus patrões. Eu sou o Pai, eu sou o Senhor. Onde está o temor daquilo que eu tenho lhes falado? Onde está esse temor? O boi reconhece o seu dono, o burro conhece o seu tratador. Mas vocês não me conhecem, diz o Senhor. Vocês me dão as costas, nunca me dão o rosto. Vocês querem me escutar, vocês não querem me escutar e não querem aceitar as correções. Eu estou ferindo vocês e vocês nem estão sentindo. Eu estou consumindo vocês e vocês não se arrependem. Vocês estão a dar mais valor para as regras e tradições de homens. Sempre vocês encontram um jeito e uma forma de colocar de lado as minhas palavras, diz Jesus. Vocês tentam anular as minhas palavras com as vossas tradições. Quem os torna impuro são vocês mesmos com as suas palavras. Porque eu não vim julgar ninguém. A minha palavra é que vos julga. As suas tradições os têm escravizado. Rejeitem essas fábulas antigas, para que vocês possam progredir em conhecer a minha vontade, que é justa, é perfeita, é agradável. Assim diz o Senhor. Meu Deus, será que Deus foi mais claro? Toda essa palavra o Senhor foi me dando em trechos bíblicos. Eu não falei nada de mim. Se você quiser os trechos, eu lhes passo. Mas é momento de nós acordarmos, rejeitarmos a nossa tradição, rejeitarmos os nossos deuses, rejeitarmos a nossa vontade
fazermos um jejum, jejuarmos o nosso eu, jejuarmos a nossa carne, porque senão não vai adiantar. Só para dar um exemplo para vocês, eu acabei de ver agora uma convocação, como uma proclamação do jejum aí no Brasil. Aparece o presidente Bolsonaro no cartaz, aparece o presidente de uma igreja, um grande pastor, mas não se fala o nome de Jesus. E ainda cita diferenças entre os cristãos. Que jejum é esse? Que unidade de pensamento é esse? Será que Deus, como ele falou ontem, ele se agrada desse jejum? Ainda está em tempo. O jejum foi proclamado, o jejum é para amanhã. Que os líderes, que todos que façam e vão dirigir esse jejum, que parem e preguem a palavra, uma palavra de conversão, de arrependimento, de pedir perdão e de uma mudança de atitude. É isso que agrada o Senhor, é isso que Ele quer de nós. E foi proclamado o jejum. E o Senhor diz, será que vocês ainda não aprenderam a lição? Meu Deus! Se gostou do vídeo, ponha o ok. Se a tua tradição está te perturbando com vontade de pôr um negativo, ponha. Mas deixe que o Espírito Santo vai contender com você. No nome de Jesus. Tenha um bom sábado e que amanhã nós voltamos para o nosso jejum na quarentena com Jesus. Deus te abençoe. Se gostou, passa o vídeo para frente e vamos fazer com que mais pessoas saibam o que é o verdadeiro jejum.